lição de número 10. Iniciamos o ano com nova revista, com um novo tema. E o tema da revista é o Deus do livro e o livro de Deus. O Deus do livro e o livro de Deus é a revista deste ano, desse primeiro trimestre. E já, como disse, já estamos na lição de número 10, cujo título da lição é o Deus e o livre-arbítrio. Deus e o livre-arbítrio é a lição de número 10, lição a qual nós entraremos já a seguir. Primeiro quero estar para me aproveitando, cumprimentar os nossos amados irmãos internautas, a todos vocês ter sempre cultuado conosco através da nossa rede de TV SMA. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Também deixar um forte abraço para o nosso pastor presidente, juntamente com a nossa pastora Norma, que se encontra em viagem missionária, fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus. Que Deus abençoe essa estadia aí no Brasil, e com certeza será de bênçãos para muitas vidas, através das ministrações que Deus tem sempre usado o nosso pastor presidente de uma forma extraordinária. Portanto, entramos na lição de número 10, com o título O Deus e o Livre-Arbítrio. Essa é a lição de número 10, a qual nós entraremos nesta noite. Então a lição está aí, lição de número 10. O texto áureo da lição já foi lida, mas convém sempre, porque é baseado naquilo a qual nós iremos tratar. E o texto áureo nos diz assim: pois o Senhor, vosso Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensa. Deuteronômio, capítulo de número 10, o verso de número 17. E já aqui logo nesse texto áureo, eu lendo e observando e vendo os detalhes, nesse pequeno versículo, que é o versículo de número 17 de Deuteronômio, capítulo 10, nós podemos ver aqui 7 características do nosso Deus. 7 características. Sabemos que as características do nosso Deus são infinitas, mas só nesse pequeno versículo, 7 características, coincidente ou não, sabemos que o número da perfeição de Deus é o número da perfeição de Deus é o número 7. Então são 7 características, cadê elas? Vamos lá. A primeira: pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, uma, e Senhor dos senhores, 2, Deus grande, 3, poderoso, 4, terrível, 5, e que não faz exceção de pessoas, e nem aceita 6, e nem aceita recompensa. 7 características desse nosso Deus poderoso, desse Deus dos deuses, desse Deus único, desse Deus terrível, desse Deus que não faz acepção de pessoas. Vivemos num mundo onde muitas pessoas fazem acepção de pessoas, mas Deus jamais. Deus não quer saber se a pessoa ela é negra, se a pessoa ela é branca, se ela é parda, se ela é índia. Deus não quer saber se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre. Deus não quer saber se a pessoa é culta ou se a pessoa é inculta. Deus não quer saber, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama e pronto. E ama todos os seres humanos. Essa é uma das várias ou milhares de características do nosso Deus. Esse Deus poderoso, esse Deus grandioso, esse Deus dos deuses, esse Deus terrível, esse Deus que não faz exceção de pessoas, e esse Deus que não aceita recompensas. O mundo que vivemos é um mundo onde sabemos que muitas pessoas querem pagar com alguma recompensa. O nosso Deus não aceita recompensa, porque Ele é a própria recompensa.
Ele é o próprio Deus, Ele é infinito, Ele é Deus dos deuses, Ele é Senhor dos senhores. Vamos para a nossa verdade prática. A nossa verdade prática nos diz assim: a despeito do seu imenso poder e soberania, Deus concedeu aos homens o direito de agirem como seres livres. Nós vamos aprofundar muito nesse tema de seres humanos, da liberdade, do livre-arbítrio. E uma das formas que Deus faz, apesar de Deus ser um Deus onisciente, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus onipresente que está em todo lugar ao mesmo tempo, e um Deus onipotente que tem todo o poder, Ele não nos criou como robô, como uma máquina, como fizesse se Ele, Deus formou e todos vai seguir e servir a Jesus, todos vão ser o livre-arbítrio. Deus sabe, Deus da criação, mas Deus não condena, o próprio ser humano, ele que toma a sua decisão. Nós vamos aprofundar bastante sobre este tema. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, ela já foi feita pelo nosso obreiro Leonardo. Ela se encontra em três, no caso 2 livros e uma epístola. Se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 43, o verso de número 11 ao verso 13. Também se encontra na carta aos Efésios, capítulo de número 1, o verso 4 e 5, e também no Evangelho ao qual escreveu Jesus, o Evangelho de Jesus, a qual escreveu João, capítulo 3, verso 16, com certeza o versículo mais conhecido do Novo Testamento. Então, os objetivos da nossa lição desta noite, nós temos ali 2 objetivos, e cada objetivo ele vem com 2 subtópicos. O primeiro tópico está ali: definir a predestinação bíblica e o livre-arbítrio. O segundo tópico: contestar a predestinação fatalista. Nós vamos aprender bastante nesta noite, eu creio, se for sempre da vontade do nosso Deus. A palavra-chave, qual é a palavra-chave? Eleição. Sabemos que trata de palavra e não de uma frase. Então a palavra-chave é eleição, que do grego quer dizer, ali em português é eklogomai, mas eu fui procurar realmente qual é a pronúncia, e a pronúncia é egloice, isso é em grego, então eu creio que deve ser mais ou menos por aí, egloicem, é a pronúncia, que significa selecionar para si ou escolher, como ali está, eleição, então significa selecionar para si ou escolher. Vamos entrando na nossa introdução. Ora, a nossa introdução desta noite vai nos dizer assim: a diferente forma de interpretação quanto ao assunto, soberania de Deus e livre-arbítrio humano, todas envolvidas em intermináveis polêmicas e acirradas discussões. Todavia, o que a Bíblia realmente ensina sobre o assunto? Nesta lição, estudaremos, à luz das Escrituras, a relação entre a soberania divina, o livre-arbítrio do homem e a salvação em Cristo. Oremos, pois, a fim de que, através do estudo do livro de Deus, possamos conhecer cada vez mais o Deus do livro. Então nós vemos aqui que isso gera bastante discussões, e discussões muitas das vezes, como diz aqui, muitas das vezes ininterruptas ou muito polêmicas. Por quê? Porque justamente sobre o Deus do livro, o livro do Deus, todas envolvidas em intermináveis polêmicas e acirradas discussões. Todavia, o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Então nós vemos aqui
que muitas das vezes nós vamos ver, principalmente no calvinismo, que implica ou aplica, melhor dizendo, sobre a soberania de Deus. E é verdade, realmente Deus é soberano. Só que eles também enfatizam sobre a respeito da salvação. Uma pessoa, ora salva, é salvo para sempre, independente do que ela fazer. Sendo salvo, é salvo para sempre. Sabemos que ao longo da lição, e principalmente implantando a Bíblia, sabemos que não é bem por aí. É claro que a salvação ela vem através de Cristo, mas se não houver o arrependimento, a renúncia, se não houver o caminhar diante da palavra, sabemos que isso provavelmente pode trazer muito transtorno. E já o calvinismo acha que mesmo a pessoa futuramente vinha se desviar, não há problema, ela uma vez salvo, sempre salvo. E aí pode entrar bastante em dificuldade a respeito disso. Então, e também o arminismo, o calvinismo. Muitos têm seguido severamente a João Calvino, teólogo francês, radical da Suíça, falecido em 1564, o qual pregava a predestinação como uma eleição arbitrária e individual, como graça intercessiva e possível de perda da salvação. Então, quer dizer, ele achava, no caso ele prega, no caso até hoje, aceita sobre o calvinismo, que a pessoa uma hora aceitou a salvação, pronto, aconteceu e já a pessoa já é salva, aceitou Jesus, já é salva, e sabemos que não é por bem por aí. E nós vamos ver principalmente na palavra. E outro seguinte, as ideias de Jacobus Arminius, teólogo holandês, falecido em 1609, o qual pregava a doutrina confitárias, quando a salvação e sua segurança, um perigo fatal, a que pode levar a armanismo, e o crente a depender de suas obras, e de sua conduta, e de seu poder, e de sua parte, e de sua obediência pessoal para a sua salvação. Já o arminismo, eles pregam justamente sobre a obra, que nós somos salvos pela obra. E sabemos que nós somos salvos, nós aprendemos até há pouco tempo, nessa própria revista, que nós somos salvos pela graça e misericórdia. Nós não somos salvos pela obra. Não é porque nós, portanto, trabalharmos ou se dedicarmos à obra de Deus, seja quem for, qual ser humano que for, que vai ser salvo pela obra. Nós somos salvos pela misericórdia e através do sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. É isso que nos dá direito à salvação, não por obras e muito menos por acharmos que estamos fazendo alguma coisa na obra de Deus, achamos que estamos salvos. Não é bem por aí, nós vamos nos deter mais à frente. Então, nessa rápida introdução, nós vemos aqui que tem muitos teólogos, estudiosos, pessoas que se dedicam à leitura, ao conhecimento da Bíblia, que acabam implementando isso dentro. E muitas das vezes as pessoas, por falta de conhecimento, ou por falta mesmo de ler a Bíblia, porque nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, tudo menciona sobre Jesus, de uma forma indireta, principalmente no Antigo Testamento, porque não se cita o nome de Jesus, porque Jesus só vem no Novo Testamento, mas menciona Jesus, porque quando o homem pecou, Deus já tinha um plano de salvação através de Jesus. Então já se menciona ali, como nós estudamos nas revistas passadas, do ano passado, a respeito do sacrifício. Todo o sacrifício que havia feito de animais, eles tipificava a Cristo. Então nós vemos que desde Gênesis a Apocalipse, se nós formos nos deter dentro da Bíblia, tudo direciona para Cristo. Tudo vai direcionar para a salvação em Cristo. Vamos nos adiantar aqui para o tópico de número 1.
também o subtópico também de número 1, a predestinação e o livre-arbítrio. A predestinação e o livre-arbítrio, subtópico de número 1. A Bíblia enfatiza tanto a doutrina da predestinação divina, quanto o ensinamento do livre-arbítrio humano. Todavia, não encontramos nas Escrituras uma predestinação fatalista, em que uns são destinados à vida eterna e outros à perdição. De mesma forma, ela também não ensina uma livre escolha absoluta, como se o salvo dependesse da obra, esforço ou méritos humanos. Então nós vemos aqui, como eu acabei de falar, sobre essa predestinação fatalista, como está ali. Então essa predestinação fatalista, como aqui nós vemos, eu acabei de citar agora sobre o calvinismo, que uma pessoa ora salva, ela já foi salva e pronto, e acabou, independente daquilo que outra hora ela vinha fazer, independente se ela desviar ou não dos caminhos do Senhor, ela era uma hora salva, sempre salvo. E sabemos que, ao rigor da palavra, as coisas não funcionam assim. E mesma coisa, como havia falado também sobre o arminianismo, que fala sobre a salvação através das obras, como está ali, como se a salvação dependesse de obra, esforço ou méritos humanos. Sabemos que isso também, infelizmente, não é verdadeiro, não é através da nossa obra, não é através do nosso esforço, não é através da nossa dedicação, que isso vai nos trazer a salvação. Então, vemos aí, o extremo nesse assunto são muito perigosos e acaba afirmando o que a palavra de Deus não ensina. Só para voltar aqui, só nesses dois aí, tanto o calvinismo contra também o arminianismo, tem tudo focado em base bíblica, na palavra, nas escrituras. Eles trazem a palavra e mencionam, vamos ver alguns versículos. Só que todo o texto, ele tem que ter um contexto. Se o texto não tem um contexto, ele vira um pretexto ou uma heresia. Então todo o texto, ele tem que ter um contexto. Então não adianta nada um versículo, por exemplo, dando um exemplo, igual está lá em Marcos, capítulo de número 15, verso 16, verso 15 e 16, que diz: ide por todo mundo, pregai a toda criatura, aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Então a pessoa creu, a pessoa foi batizada, esse será salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. É assim? Viu? Só um versículo, eu só peguei um versículo, que a pessoa pode pegar e bater em cima daquele versículo, uma hora a pessoa batizada, sendo salvo, será salvo, e pronto, e acabou. E sabemos que não é bem assim. E foi quem disse isso, foi o próprio Jesus. Então, portanto, se a pessoa, um texto, se não tiver um contexto, ele vira um pretexto, ele vira uma heresia. Então, portanto, nós vemos que o extremo nesse assunto são muito perigosos e acaba afirmando o que a palavra de Deus não ensina. A ênfase inconsequente da soberania de Deus leva o indivíduo a crer que sua conduta nada tem a ver com a sua salvação, enquanto que a ênfase exagerada do livre e vontade humana conduz a pessoa ao engano de que a salvação depende de sua conduta e obra humana. Então, portanto, nós vemos que nesses dois aqui objetivos, nós vemos que é muito perigoso, tanto o calvinismo quanto o arminianismo, é muito perigoso a pessoa se deter e basear em alguns versículos, e muitas das vezes eles implantar, e para fazer com que a pessoa compreenda, normalmente eles baseiam em um ou outro versículo, e a pessoa acaba por se deixar levar, e portanto que é muito importante de nós estarmos atentos a isso, a não se deixar levar, mesmo
que alguma pessoa vem trazer versículo bíblico. Como eu falei, todo o texto ele tem que ter um contexto. Vamos então saltar para o nosso subtópico de número 2, que tem como título a predestinação e o livre-arbítrio. Subtópico de número 2, a obra redentora e a presciência de Deus. Uma interpretação bíblica livre de qualquer preconceito mostrará claramente que Deus predestinou todos os homens à salvação mediante a obra redentora de Jesus. Então nós vemos aqui uma interpretação bíblica livre de qualquer preconceito mostra claramente que Deus predestinou todos os homens à salvação mediante a obra redentora de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que dentro desse tema, que por acaso estou falando, pode parecer polêmico, porque muitas das vezes as pessoas vêm com argumentação em cima da Bíblia, mas nós vemos que igual falou, qualquer recomendação mostra claramente que Deus predestinou todos os homens à salvação mediante a obra redentora de Jesus. Nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 4, Isaías capítulo de número 5, verso 1, Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, e 2 Coríntios 6, 12. Essas são as referências bíblicas. Então nós vemos que isso é muito claramente que o Senhor, Ele tem uma salvação para todos os seres humanos, mas através de Jesus, não é através de obras, e não é através de uma salvação plena. A pessoa creu em Jesus, sim, é muito importante crer e ser salvo, mas a não ser que a partir do momento que a pessoa creu, foi batizada, e logo o Senhor recolheu, aí com certeza a salvação é certa. Mas antes, quando há isso, há um caminho, e o caminho é largo e espaçoso, não é isso que a Bíblia diz? Estreito e apertado. O caminho ele é estreito e apertado. Aceitou Jesus, as coisas vão melhorar? Pode ser que sim, mas lembre-se que o caminho é apertado e é estreito, não é folgado e largo não, é caminho apertado e muito estreito. Vamos lá então. A despeito de Deus, conhece antecipadamente os que rejeitaram seu plano de salvífico. Sua presciência não interfere nem viola a livre direito e escolha do homem. Então nós vemos aqui que, a despeito de Deus, conhece antecipadamente os que rejeitarão seu plano salvífico. Sua presciência na interferência e nem viola a livre direito da escolha humana. Por quê? Porque nosso Deus sabe, claro que nosso Deus sabe que aqueles que escolheram, que vai ser, mas não quer dizer que Deus, ele sabe todo mundo, porque Deus é um Deus onisciente, um Deus que sabe de todas as coisas, mas o livre-arbítrio, o entendimento nosso de ser humanos, de escolher, Deus ele não impulsiona, como eu falei, Deus ele não criou seres humanos robôs, a pessoa, porque se Ele criasse isso, não daria nos dar o direito de escolha, e Deus nos dá esse direito de escolha, igual por exemplo, vou dar um exemplo aqui, como eu já tinha dado, e aproveitar, o exemplo de Judas Iscariote. Quem próprio escolheu Judas Iscariote foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor Jesus, e foi o próprio Senhor Jesus que fez com que Judas viesse com que ele traísse. Não, foi livre escolha do próprio Judas, que fez com que traísse o nosso Deus, o nosso Senhor. A escolha, as decisões se encaixou com que ele se deixasse levar pelo inimigo. Então nós vemos que, conforme lemos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, elegidos desde o princípio para a salvação. Isso concorda com o que Paulo escreveu a Timóteo: tudo sofro por amor do que escolhido, para que também eles alcancem a salvação,
2 Timóteo, capítulo de número 10, verso de 2, verso de número 10. Então nós vemos que Paulo, quando ele vai inserir, ele vai escrever que tudo sofro por amor dos que escolhidos, para que também eles alcancem a salvação. Então, vemos que a salvação aqui, a salvação normalmente também tem que haver um esforço, uma dedicação. Não tem como haver a salvação se não houver um esforço da parte do próprio ser humano, porque um dos principais esforços é justamente contra o nosso inimigo, contra o nosso arquirrival, o nosso adversário, porque a Bíblia vai nos dizer que ele só veio para matar, roubar e destruir. Ele vai fazer de tudo, mas de tudo, para que nós não recebemos a salvação eterna. E isso, nós temos essa convicção que o nosso adversário, ele tem que fazer de tudo, mas nós devemos manter firmes. Portanto, a predestinação fatalista contradiz dois atributos divinos: o primeiro, a justiça, e o segundo, o amor. Então sabemos que isso totalmente contradiz a Deus, porque Deus, se realmente Deus tivesse predestinado uma pessoa para a salvação e outras para a condenação, que intuito teria? Igual ali os dois atributos que Deus, nós vemos claramente nas Escrituras Sagradas, que Deus primeiramente Ele é justo, e Deus também Deus é amor. Deus é amor. Então, se Deus é amor, que Deus é esse que é amor, que já condena a pessoa para o pecado? Que Deus é esse que é amor, que aceitou e aceita todos, mas condena logo os que antes de nascer já está condenado ao pecado? Que Deus justo é esse? Então sabemos que Deus é um justo e um Deus é amor, que nos dá esse privilégio de verdadeiramente nós, por livre e espontânea vontade, temos essa escolha de realmente seguir e direcionar através do nosso Senhor Espírito Santo. O primeiro, porque torcer a justiça divina, pois nesse caso Deus destinaria as pessoas antes mesmo do seu nascimento e da perdição eterna, como acabei de falar. Então a pessoa já automaticamente já estaria condenado à perdição eterna, e também já estaria condenado à salvação eterna. Todos foram encabidos de ter a salvação eterna, mas sabemos, como a própria Bíblia fala, muitos foram os escolhidos, muitos foram os chamados, melhor dizendo, mas poucos são os escolhidos. Então muitos foram chamados e poucos foram os escolhidos. E segundo, porque põe em dúvida o ilimitado amor de Deus, por ensinar que o Senhor destinou os pecadores ao inferno, sem lhes dar o direito, a oportunidade de redenção, a oportunidade de se arrependerem. E nós podemos ver uma das formas que Deus deu oportunidade é justamente a cidade de Nínive, onde Deus envia o seu profeta Jonas para pregar, uma cidade que já estava condenada à morte, mas através do arrependimento houve a salvação daquele povo, e não foram destruídos, não foram mortos. Então vemos aqui que é um Deus amoroso e um Deus que nos dá oportunidade verdadeiramente de nos arrepender. Então entramos agora nas sinopse do tópico de número 1, que nos diz assim: devemos evitar dois erros: enfatizar a soberania divina em detrimento da livre escolha, e o livre arbítrio em prejuízo sobre a soberania divina. Então nós vemos que nós temos que evitar esses dois extremos. O primeiro, enfatizar a soberania divina em detrimento da livre escolha, que Deus realmente, Ele faz, mas Deus, Ele nos deu essa livre escolha, esse direito, mas que não é por causa
como já foi falado, é por causa das nossas obras, mas sim pela misericórdia do nosso Deus, e vemos em prejuízo da soberania divina. Vemos que Deus é um Deus soberano, mas Deus deixa que nós possamos tomar a escolha, e sabemos que muitas das vezes o que leva a pessoa à perdição, muitas das vezes é o pecado. A perdição ela só vem através do pecado, e por isso que muitas das vezes o ser humano ele tem se afastado de Deus. Muitas das vezes, ou maioria das vezes, o ser humano ele se afasta de Deus justamente por causa do pecado. Entramos agora no tópico de número 2, com o subtópico de número 1. O tópico de número 2 tem observações doutrinárias. Subtópico de número 1, a segurança salvífica. O crente está seguro quando a sua salvação, enquanto ele pertence em Cristo. João capítulo de número 15, verso 1 ao 6. Não há segurança salvífica fora de Jesus e de seu aprisco, como também não há segurança espiritual para alguém que vive em pecado. Jesus guarda o crente do pecado, verde ali, mas não guarda o crente no pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então nós vemos aqui que o crente está seguro quando a salvação, enquanto ele permanece em Cristo, segurando a segurança salvífica fora de Jesus e de seu aprisco, como também não há segurança espiritual para alguém que vive em pecado. Jesus guarda o crente do pecado, não no pecado. Lembramos que, mediante a fé, estamos guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes e a ser revelada nos últimos tempos. Então nós vemos aqui em 1 Pedro capítulo de número 1 verso 5 e também carta aos Romanos capítulo 1 verso 17. Portanto, o crente deve obedecer a Deus, não para que sua obediência o salve ou mantenha-o salvo, mas como uma expressão da sua salvação e do seu amor e sua gratidão para com aquele que o salvou. Quem nos salvou foi Cristo. Então nós devemos ter essa enorme gratidão pelo aquele grande sacrifício que foi feito naquela cruz do Calvário, que nos dá esse direito de termos a vida eterna, a salvação em Cristo. Então, como havia falado, Cristo, a gente estamos guardados quando estamos em Cristo, porque o Jesus guarda o crente do pecado e não no pecado. Então, a partir do momento que nós nos encontramos e sabemos, e aqui eu acho bem interessante, nós podemos ver aquela passagem que se encontra lá em Lucas, capítulo de número 18, onde vai o homem rico ter com Jesus, e vai dizer: Senhor, o que eu mereço para ter, o que eu faço para ter a vida eterna, ou para alcançar o reino de Deus? E Jesus vai dizer para ele os 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás pais e mães, enfim, os 10 mandamentos. E ele vai dizer para o Senhor: Senhor, tudo isso eu tenho cumprido. Jesus, sabendo quem era, então vende tudo e dê aos pobres. Aí aquele homem rico vai dizer que ele saiu entristecido, porque era um homem que tinha muita riqueza, muita fortuna. E aí Jesus ele vai dizer que mais fácil entrar um camelo num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque normalmente o rico está se apegado à sua riqueza, à sua fortuna. Mas aí vem mais à frente e vai dizer: como é, Senhor, então que nós conseguiríamos entrar no reino de Deus? Entrar no reino dos céus.
E o Senhor fala: as coisas que são impossíveis para o homem, é possível para Deus. Isso quer dizer o quê? Que nós, pelos nossos merecimentos ou capacidade humana, infelizmente jamais seríamos capazes de herdarmos o reino dos céus. Jamais conseguiríamos herdar o reino dos céus por as nossas capacidades, mesmo como aquele homem tem obedecido todos os mandamentos, mas jamais. Isso é coisa impossível para qualquer ser humano, mas é possível para Deus, e é através do sangue de Jesus, através do sangue do nosso Senhor, que é possível. Então, mais como uma expressão da sua salvação, o seu amor e da sua gratidão para com aqueles que são salvos, nós temos mais que sermos gratos, porque o Senhor nos deu esse direito de termos a nossa salvação, mas temos que guardar a ela, manter firme, independente das dificuldades, independente dos obstáculos que virão, e todos nós passaremos por ele. Não há ninguém que não venha passar por dificuldade nessa terra. Subtópico de número 2, a predestinação fatalista. Este ensino só considera a soberania de Deus e não a sua graça e justiça. Romanos capítulo de número 11, verso 5, e também capítulo 3, verso 21, Tito capítulo 2, verso 11. E em Ezequiel capítulo de número 18, verso de número 23, e também capítulo 33, versículo de número 11. Ezequiel 18, verso 23, vai nos dizer assim: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte dos ímpios? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Então Deus jamais ele deseja a morte ou a condenação de um ímpio, não, jamais. O que Deus deseja é que nós nos convertemos, nós nos arrependemos e servimos a nosso Deus, esse Deus todo-poderoso. Ezequiel capítulo de número 33, verso 11, diz assim: e diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então nós vemos que Deus ele jamais tem intenção de mandar ou de condenar ninguém para o inferno, nenhum ímpio. Jamais Deus o condenará algum ímpio para o inferno, ou tem essa intenção. Então vemos aqui: e Deus jamais predestina alguém para o inferno sem lhe dar a oportunidade de salvação. Isso evitaria a natureza de Deus. Então, portanto, nós vemos que Deus jamais ele evitaria de mandar alguém para o inferno. Por isso que quer dizer que evitaria isso, a soberania ou a natureza do nosso Deus. De todas já estão predestinados quanto ao seu destino eterno. Então não há lugar para escolha, decisão ou livre-arbítrio por parte do homem, o que contradiz os textos bíblicos, que se encontra ali, os textos bíblicos que contradizem esses textos bíblicos. Se todos estassem condenados para o inferno, Deus jamais condenará o homem para o inferno, e todos estão predestinados quanto ao seu destino eterno. Sabemos também que não é verdade, todos não estão predestinados ao seu devido eterno. Sabemos que o homem, por a sua das vezes, ele tem o livre-arbítrio, a escolha. Não sabemos, claro que não é para as suas obras, mas sabemos que é pela misericórdia, a escolha de servir a Jesus, e através da misericórdia e da graça do nosso Senhor, é que nós podemos herdar essa vida eterna. Sinopse do tópico de número 2, que nos diz assim: Deus predestinou todo homem à salvação, mediante a redenção em Jesus. Porém,
não viola o livre-arbítrio do homem. Então nós vemos que Deus predestinou todos os homens à salvação, mediante a redenção de Jesus, mediante o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Porém não viola o livre-arbítrio do homem. Deus não ignorou o livre-arbítrio do homem. Deus nos deu esse livre-arbítrio da escolha. O homem pode escolher a Cristo, escolher a servir ao Senhor e ser fiel nas escrituras sagradas, ser fiel nos mandamentos do nosso Deus. Vamos agora entrar na conclusão. As doutrinas da predestinação divina e o livre-arbítrio humano não estão na Bíblia para motivar controvérsias, especulações ou coisas semelhantes, mas para encorajar o crente através desse ensinamento. O Senhor demonstra-nos todo o seu amor, justiça e graça, pois antes que o mundo existisse e o homem fosse criado, ele já havia previsto todas as dificuldades que encontraríamos em nosso caminho. Seu propósito é mostrar-nos que ele é poderoso para conduzir-nos salvo para o reino celestial. Filipenses 1:6, 2 Timóteo 4:18 e Judas, verso 24. Portanto, nós vemos aqui, para a nossa conclusão, o amor, a justiça e a graça deste Deus. Sabemos que ele já havia previsto todas as dificuldades que encontraríamos em nossa caminhada. Todos temos dificuldade, mas fulano de tal tem mais dificuldade do que o outro. Todos têm, e cada qual tem a sua dificuldade mediante a capacidade que nós aguentamos, porque Deus não dá fardo nenhum para ninguém que não possa suportar. E sabemos que a dificuldade, ela tem que acontecer. Sabe por causa de quê que ela tem que acontecer? Porque senão viramos um crente, verdadeiro, um crente acomodado. Viramos um crente acomodado. E Deus não gosta de crente acomodado. E por isso que as dificuldades, infelizmente, ela tem que acontecer em nossas vidas. Gostamos delas? Alguém gosta de dificuldade aí? Ninguém gosta. Alguém gosta de deserto? Ninguém gosta. Mas sabemos que há necessidade. Há necessidade das dificuldades vir. Sabemos que todos nós vamos passar, estamos passando ou iremos passar por essa dificuldade. Mas uma coisa é certa, com Cristo as coisas se tornam muito mais fáceis. Com o Senhor no controle as coisas é muito mais fácil. Sabemos que a dificuldade ela vai vir, independente qual for a dificuldade que cada um possa estar passando, ou já passou, ou ainda irá passar. Lembre-se de uma coisa, Cristo é sempre conosco, Cristo jamais nos vai nos abandonar. Talvez nós confiamos em pessoas, ou achamos que A ou B vai estar conosco. Não, o Senhor primeiro, confia no Senhor, sabe que Ele está conosco, Ele é conosco. Quem mais quer é o Senhor. E para que isso sabemos que nós temos que manter firme. A dificuldade vem para justamente nos direcionar no caminho que devemos servir, que é o caminho do Senhor, o caminho que nós devemos buscar, que é o caminho do Senhor. Sabemos que todas as dificuldades é necessária para a caminhada e a jornada cristã de todos nós aqui nessa terra. Amém? Próxima lição. Nossa próxima aula é terça-feira, às 19 horas, lição de número 11. Tem como título o Deus e o futuro da igreja. Essa é a nossa próxima aula, na terça-feira, que tem como título o Deus e o futuro da igreja, o futuro do arrebatamento, o futuro dos salvos. Mas para isso temos que manter firmes e constante. Firmeza e constância é uma coisa fundamental
da vida de um cristão. Nunca se deixe levar por mornidão, nunca se deixe levar por acomodismo. Luta contra isso, quebra todas as barreiras que puder quebrar, porque jamais o Senhor quer um crente acomodado, quer um crente sim revigorado através do sangue de Jesus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos nesta noite. Quero aqui estar convidando o nosso evangelista Romeu Ramos, que estará dando continuidade ao trabalho desta noite. E assim, que Deus tem coisas grandes para o teu povo, principalmente aqueles que se manterem firmes e fiéis.